Oi, aqui é a Tamires do Resenhando Sonhos. Hoje a gente vai falar sobre Crooked Kingdom. Crooked Kingdom é um lançamento de 2017 da editora Gutenberg e é a finalização da duologia que se iniciou em Six of Crows, da autora Leigh Bardugo. Essa duologia se passa no mesmo universo da trilogia Grisha e tem resenha de todos os outros livros aqui no canal. Crooked Kingdom era um dos meus lançamentos aguardados desse ano, porque eu gostei bastante de Six of Crows. Foi um livro onde deu pra ver uma evolução na escrita da Leigh Bardugo e uma evolução no mundo também que ela criou. Essa é uma história que você pode ler sem ter lido a trilogia inicial, mas é claro que você vai pegar alguns pequenos spoilers, porque como esse mundo se passa depois, existem consequências do que aconteceu e alguns dos personagens acabam se cruzando também. No primeiro livro a gente não teve isso, mas uma das coisas legais de Crooked Kingdom é que a gente vai ver aqui sim alguns personagens muito legais que a gente acompanhou na trilogia Grisha. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha no vídeo. No final de Six of Crows, então, a gente viu que rolou uma treta ali, que o Van Eck queria o cara responsável pela ajuda Party, mas ele também não queria cumprir a parte dele do acordo, então ele acabou sequestrando a Inej por causa de um deslize que aconteceu pela parte do Jasper também, e a coisa se complicou bastante porque ele deu pro Cass um prazo para que ele entregasse este garoto, que é o filho do cara que fez a ajuda Party, pra ele devolver a Inej. E é claro que o Cass não ficou nem um pouco satisfeito, porque ele, que é um malandro inteligente, que não aceita que ninguém passe a perna nele, acabou sendo passado pra trás por esse cara que é um simples comerciante. Então a gente já sabe que esse vai ser um livro onde o primeiro objetivo é resgatar a Inej e planejar algo pra se vingar desse cara. Além disso, a Nina tinha consumido a ajuda Party, então ela ainda tá se recuperando e algo nela mudou. E ela vai precisar se adaptar a isso, enquanto ela ainda tá, assim, sofrendo com um pouco de abstinência. Mas agora ela tem o Matias do lado dela, que também é um outro personagem que foi inserido naquela história, que era um caçador de bruxas, né, fijertiano, mas que acabou se apaixonando por ela e meio que traiu o povo dele, e agora ele tá junto ali. E estando junto ali, ele fica meio em conflito, porque no país dele ele tem uma outra cultura, então por mais que ele goste da Nina, ainda existe muita coisa intrínseca nele, e ele sente que ele precisa mudar. O Jasper tá meio transtornado, ele tá com a corda no pescoço, porque o pai dele tá prestes a perder a fazenda por causa dele. Fora isso, a gente também tem o Willan, que é o filho do Van Eck, e que tava ali junto na equipe do Cass, que está com as feições do garoto, então tá uma confusão com relação a isso. E existe algumas pequenos fragmentos nessa equipe agora, por causa do que aconteceu, que também precisam ser remendados para que tudo dê certo. Eu acho que uma das coisas que eu mais gostei desse livro foi o fato de que a gente teve a oportunidade de compreender muito mais cada um dos personagens. Do meu ponto de vista, pelo menos, a Inej tinha sido muito mais protagonista em Six of Crows do que ela foi aqui em Crooked Kingdom. E apesar de eu gostar bastante dela, eu gostei muito de ver os outros personagens também com o mesmo peso de capítulos e com o mesmo peso de importância dentro da história. É óbvio que ela tem um destaque, principalmente porque ela ronda muito a mente do Cass, né, que é o chefe dessa equipe e que é um cara muito interessante, mas ela parece que mostrou muito mais de quem ela era no primeiro livro, e que a gente teve só uma continuidade de desenvolvimento. E outra coisa que eu achei legal também aqui foi ver que um pouco dessa estrutura de somos os mais inteligentes e se tudo que a gente faz sempre dá certo, às vezes não dá. E isso faz com que vários planos tenham que ser refeitos e várias coisas tenham que ser remoldadas ao longo da história para que os objetivos finais sejam alcançados. E é mais ou menos essa a moral desse livro. A gente vai ver vários planos sendo bolados para vários objetivos diferentes, mas que acabam sempre colidindo com um objetivo principal, que é tornar eles ricos, que é conseguir adquirir aquele dinheiro que eles queriam lá atrás para ter as suas liberdades, para poder romper os seus contratos, para o Cass poder chefiar ali o barril, enfim. Apesar da gente ter tido bastante do Cass aqui, é um personagem que eu gostaria de ter conhecido mais. É um personagem que ainda precisava dar pra gente um pouco mais de respostas, porque até é compreensível quem ele é e o que ele faz e como ele se sente, mas mesmo assim é um personagem que eu gostaria de ter conhecido mais, principalmente da forma como acaba a história pra ele, que pra mim não foi exatamente satisfatória. Eu gostei do livro, eu acho que o desenvolvimento foi muito legal, foi bom ter tido essas mudanças, ter os pontos de vista, mas alguns desfechos de alguns personagens pra mim ficou um pouco assim. Um deles é o desfecho do Cass e também um pouquinho do desfecho da Inej. Eu não gostei
da forma vaga como certas coisas foram deixadas no final do livro. Também tem uma outra coisa que é engraçada ao longo desse livro, que é um casal que surge meio do nada, porque eu não lembro de haver tensão entre essas duas pessoas nesse sentido durante Six of Crows. Então, lá pelo meio do livro, tinha uma baita tensão em cima dessas duas pessoas, e apesar de eu estar achando super bonitinho, porque é um casal que você meio que torce, e tem uma hora na história que acontece um negócio que você fica, meu, por que isso aconteceu? É uma coisa que você realmente acredita que aquilo aconteceria e tal, mas mesmo assim eu achei muito rápido essa inserção, porque eu não tinha visto isso escalonar desde o primeiro livro. Eu gostei bastante do desenvolvimento da Nina, eu acho que ela foi uma das personagens mais completas nesse livro, em termos de a gente saber o ponto onde ela estava e o ponto onde ela terminou essa história. Eu acho que também o arco dela na finalização de Crooked Kingdom deixa aberto para que uma nova história se crie dentro desse universo, tendo essa personagem, pelo que aconteceu com ela. E acho que uma das coisas mais especiais desse livro foi a gente reencontrar alguns personagens da trilogia Grisha. Não foram os personagens principais, mas foram personagens que estavam dentro do outro livro, como por exemplo a Gênia, se você já leu, a Zoya e o Capitão Stormhold. Eu fiquei tão feliz quando eu vi ele aqui. Quando apareceu a menção pela primeira vez, ainda demorou um tempinho pra dar o clique, sabe? É do que tava acontecendo ali. Se você não leu a trilogia inicial, o livro vai explicar o que tá acontecendo um pouco mais à frente. Mas se você leu, você já fica super feliz com o que tá acontecendo naquele momento. E a primeira vez que mencionaram a Gênia e a Zoya, eu já fiquei tipo, gente, que legal que elas estão nesse livro. Porque elas fazem parte de uma elite Grisha, que é muito importante. Porque nesse livro, além desse conflito inicial do Kaz, da Inej, do Vanek, também existe uma caça muito grande aos Grishas. Então os Grishas estão se tornando cada vez mais em extinção, digamos assim. E esses que descendem, né, da primeira trilogia, eles são considerados Grishas muito importantes dentro do escalão de Ravnica. E eles estarem aqui foi muito bacana e trouxe aquele quentinho no coração também de reencontrar esses personagens. E assim, eu que sou uma pessoa que não sou fã de romance, nesse livro que teve um romancezinho entre esses dois personagens inesperados, e tinha um romance que a gente estava esperando acontecer do primeiro livro, e esse romance foi bem menos trabalhado do que o que surgiu do nada, eu fiquei com esse gostinho de que eu gostaria sim de ter visto um pouco mais da relação do Kaz e da Inej, que é uma relação complicada, porque o Kaz não tem essa coisa de não encostar nas pessoas, porque ele tem algum trauma, alguma coisa que a gente vai saber o que é nesse livro. Com relação a isso, eu não fiquei completamente convencida. E a forma como o livro termina não me deixa extremamente convencida ainda. Então eu precisava de um pouquinho mais, sabe? Eu desejava um pouquinho mais daqueles personagens. Quanto à solução dos outros personagens, eu acho que faz parte dentro do contexto da história, né? É meio que uma porta que a Leigh Bardugo fechou, mas que pode sim ser aberta a qualquer momento pra dar continuidade na história ou pra mostrar um pouco mais à frente. O livro, ele tem 400 e poucas páginas, então é um livro longo. Eu achei o começo do livro um pouquinho mais lento, mas eu acho que é normal, né? Porque já fazia um tempinho, eu precisava me ressituar, reencontrar os personagens, reconectar quem era quem, qual era a posição deles. A gente começa com um personagem que tinha sido mencionado no primeiro livro, mas que também não era, assim, o personagem importante. Mas eu não achei a cadência mega ultra fluida. É um livro um pouco mais complexo na forma de escrever, mas Six of Crows já tinha sido meio assim, então eu acho que faz parte também da evolução da autora em estar colocando mais peças dentro da história. Eu tenho um sentimento muito triste com relação a essas edições nacionais, por causa da mudança de capa, a lombada ficou completamente não combinante com a outra, e eu realmente não entendo qual é a dificuldade das editoras de manter um padrão com as coisas, e as edições internacionais são maravilhosas, o que faz com que isso pese um pouquinho mais. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já leu essa duologia, se você tá ansioso para terminar também, e o que você achou de Crooked Kingdom da Leigh Bardugo. Não esquece de deixar o seu joinha aqui no vídeo para me ajudar na divulgação e de se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!